boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para a nossa nova aula de ciências. E agora a continuação da aula anterior, com certeza, né? Então, sem muita delonga, eu quero lembrar a vocês uma coisa. Se você não entendeu alguma coisa que eu falei, quiser ouvir novamente, não precisa me perguntar. Basta voltar ao vídeo e assistir novamente. Se tiver alguma parte que não entendeu, volte, ouça novamente. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, ok? Como foi prometido na aula anterior, primeiro nós vamos corrigir a nossa atividade. Observe aí se você respondeu certo ou errado. Aqui nós temos a primeira questão da atividade, que pede para que você observe a imagem e depois responda a questão. Observou a imagem, tá? Direitinho. Agora vem a pergunta. A pesquisadora está observando uma célula ou um tecido? Justifique a sua resposta. Ora, como nós observamos na imagem, pela imagem aqui, nós dizemos que ela está observando um tecido. Por que ela está observando um tecido? Porque existem várias células aqui, certo? Então, ela não poderia estar observando uma célula. Ok. Vamos lá. Um tecido, é a resposta da primeira. Que ela está observando um tecido, pois é composto por várias células. Escrevam aí. Escreveram? Ok. Agora vamos aqui, ó. Associe corretamente os tecidos às suas funções que desempenham. Aí você tem a letra A aqui, por exemplo. Tecido epitelial de revestimento. Ele se combina com o quê? Com conservação de estímulos, com movimentos, manutenção, com sustentação e proteção, com transporte de substâncias, com isolamento térmico. Opa, pode ser isolamento térmico. Ou revestimento interno e externo do corpo. Bom, então como A casou melhor com o sexto, né? O que é que eu vou fazer aqui, tio? É muito simples. Você pega aqui e faça um círculo, ó, uma linhazinha, ó. Pronto, ligou. Ou então, você pode fazer como a sugestão de resposta lhe dá, ó. A combina com 6, A combina com 6. O B combina com 5, porque tecido adiposo é o isolamento térmico, reserva de energia, sustentação e proteção. C, o C vai combinar com 4, tecido sanguíneo, transporte de substância, defesa e etc. Letra D, tecido muscular, vai combinar com o número 2, movimento, manutenção da postura, etc. e tal. A letra E, tecido ósseo, combina com o número 3, sustentação, proteção. E a letra F, tecido nervoso, com a 1. Conversão de estímulos e etc. Copiou? Muito bem. Vamos para qual questão? A questão de número 3. O que a questão de número 3 pergunta? Observe a afirmação a seguir. O tecido epitelial não é vascularizado. Ele está afirmando. Aí pede na letra A. Busque o termo vascularizado no dicionário e escreva o que ele quer dizer. Isso aqui era para você pesquisar onde? No dicionário. Então, lá no dicionário diz que vascularizado é aquilo que é rico em vasos sanguíneos. Bacana, né? A letra B. Se o epitélio não é vascularizado, por que sangramos quando cortamos o dedo? Aí vem a resposta. Sangramentos quando cortamos o dedo, se o corte for profundo o suficiente para atingir a parte mais interna da pele, formando por tecido conjuntivo que é vascularizado. Isso quer dizer que o corte for superficial. Só na parte da pele fica apenas arranhado e não sai sangue, entendido? Mas se o corte é um pouco mais profundo, aí sim ele sangra. A quarta e última questão, crianças, o tecido adiposo tem a função de armazenar energia. Ele não está perguntando, ele está afirmando. Agora vai a pergunta. O armazenamento adequado de energia é vital para a nossa sobrevivência, lógico, né? No entanto, entretanto, todavia, por que os médicos aconselham tomar cuidado com o excesso de gordura no corpo? Por que o médico pede para não engordar muito? Se necessário, pesquise em livros
em revistas ou internet. Essas eram as instruções para você pesquisar. Você poderia pesquisar neste livro, você poderia pesquisar em outros livros, em revistas ou na própria internet. Professor, mas eu não sei pesquisar na internet. Oh, meu filho, que pena. Mas eu vou te dar uma dica. Lá na internet tem um site chamado Google. Pois é, você clica lá o nome Google na área de navegar. Quando abrir, você pergunta para o Google e dá um Enter. E vai abrir um monte de respostas sobre isso. Você acha mais conveniente e responde. Vamos lá. O excesso de gordura pode causar hipertensão, deficiência na regulação do açúcar sanguíneo e doenças cardíacas, entre outros problemas. Portanto, não engorde, come pouco. Não reclame que a comida está pouca, não. Coma pouca mesmo, que é para você não engordar. Para nós que já estamos gordos, agora então é manter essa gordura e não aumentar mais do que isso, ok? Essas foram as respostas das perguntas, ok? Agora vamos para a aula de hoje novamente? É isso aí, vamos lá! Menino, primeiro assunto, os órgãos e sistemas. Preste bem atenção. Nós já dissemos antes que tecidos que trabalham em conjunto formam um órgão. Quando dois ou mais órgãos trabalham juntos para cumprir determinada função, dizemos que ele constitui um sistema. O nosso organismo é composto de vários sistemas que atuam de forma integrada para manter o seu funcionamento e permitir a nossa sobrevivência. Muito bem. A seguir, vamos conhecer alguns dos sistemas humanos, bem como os órgãos que fazem parte de cada um deles. Para começar, nós vamos falar do sistema digestório. Vamos falar logo de comida, não é isso? O sistema digestório humano é formado por um tubo digestório e por glândulas anexas. O tubo digestório é um tubo que começa na boca, aqui ó, começa na boca, passa pela faringe, tá acompanhando a leitura? Desce para o estômago, tá? Para o estômago, vem para os intestinos delgado, depois o intestino grosso, que é esse maior aqui, e por fim, o ânus. Muito bem. Então, nós temos aqui que o sistema digestório começa na boca e termina no ânus. Eu estou falando do sistema digestório, não estou falando da digestão ainda. Vamos estudar sobre isso. As glândulas anexas são as glândulas salivares que ficam aqui, ó, nessa parte, glândulas salivares. O que mais que nós temos? A vesícula biliar, que fica aqui nessa partezinha verde, vesícula biliar, e o pâncreas, esse mais amarelado aqui, ó, pâncreas. Essas glândulas, elas são responsáveis para ajudar na digestão. A principal função do sistema digestório é realizar a digestão dos alimentos, ou seja, a quebra deles por processos físicos e químicos, a absorção dos nutrientes e a alimentação dos restos são digeridos por meio das fezes, ok? Como a alimentação humana é muito mais do que a simples digestão dos alimentos, uma vez que ele envolve aspectos sociais e culturais, ok? O sistema digestório humano e assuntos relacionados a ele serão estudados em detalhes na próxima unidade, ok? À medida em que eu estava lendo o texto, eu já falei para vocês dos órgãos que compõem o sistema. Então, aqui é a ilustração desse sistema. Aí nós temos boca, glândula salivar, faringe, esôfago, estômago. Temos aqui o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas. Temos intestino grosso, intestino delgado e o ânus, ok? Bem compreendido? Vamos para o nosso próximo slide. Nesse próximo slide aqui, nós estaremos falando de quê? Que a principal função, nós estaremos falando do sistema respiratório, né? O que é que ele está dizendo aqui sobre o sistema respiratório? Vamos ver? O sistema respiratório humano é composto por vias aéreas,
dos pulmões. As vias aéreas são formadas pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. Observe aqui. Nós temos as cavidades nasais, aqui, ó, começada no nariz. Depois nós temos a faringe, que fica bem atrás da nossa língua. Abaixo da faringe nós temos a laringe. Entre a laringe e a traqueia propriamente dita, nós temos as pregas vocais, que são responsáveis pela nossa fala. Aí descemos a traqueia. Traqueia, ela fica na frente do esôfago, que nós vimos ainda agora no sistema digestório. É essa coisa que nós chamamos de garganta, tá? A traqueia divide-se em duas partes, que são os brônquios. E os brônquios ramificam o pulmão. Então, a principal função do sistema respiratório é transferir o gás oxigênio capturado do ar durante a inspiração para o sangue e eliminar gás carbônico do sangue para o ambiente por meio da expiração. Para a realização dos movimentos respiratórios de inspiração e expiração, é necessário a participação das costelas, dos músculos intercostais e do músculo do diafragma. Aí nós vamos ver aqui na figura, na parte B da figura, tá? Onde ele vai mostrar o pulmão por dentro, e dentro do pulmão nós temos aqui os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares, eles são responsáveis pela filtração do ar, pela retirada do oxigênio da respiração e colocá-la na corrente sanguínea, por meio desses capilares. E também tirar da corrente sanguínea o gás carbônico e mandar para fora, para a atmosfera. As trocas gasosas, elas ocorrem nos alvéolos pulmonares, que eu falei ainda agora para vocês. Aí está aqui, ó, por meio dos capilares, tá, o jeitinho que eu falei. Aqui nós vamos observar a forma como ele funciona. O que nós temos? O gás oxigênio é levado para cá, para dentro dos pulmões, certo? Para dentro dos pulmões, para entregar para as células por meio dos alvéolos e assim distribuir em todo o nosso corpo, levando para cada uma das nossas células o oxigênio, o rico e precioso oxigênio. Nós podemos pensar assim, mas tem muito oxigênio no mundo. Sim, tem muito oxigênio no mundo, mas nós precisamos dele ainda. Quando nós queimamos alguma coisa, nós estamos queimando oxigênio. Quando nós bebemos água, nós estamos bebendo oxigênio. Quando nós respiramos, nós estamos respirando oxigênio. Nas figuras, crianças, nós temos aqui, ó, a forma como o diafragma, que é esse músculo aqui, funciona quando nós inalamos, como ele funciona quando nós, na exalação, quando nós botamos para fora o ar. Então, nós temos entrada de ar, saída de ar. Ar inalado, ar exalado. Quando nós inalamos, as costelas se estendem para que os pulmões encham de ar. Quando nós fazemos a exalação, quando botamos o ar para fora, a expiração, as costelas se comprimem, diminuindo o tamanho do pulmão. Então, o pulmão cresce quando nós inspiramos. O pulmão diminui quando nós expiramos, tá? E esse movimento de inspiração e expiração é chamado de respiração. Aqui nós temos uma atividade. Mas para que é que serve essa atividade, professor? Para ver se você entendeu a aula, ok? Se você tiver entendido a aula, você vai conseguir responder essa atividade na maior rapidez possível. Podemos até responder junto agora, se você quiser. Vamos lá tentar para ver se nós conseguimos? Vamos lá. Observe o esquema a seguir, depois responda as sugestões. Responda lá no seu caderno. Quais sistemas do corpo humano estão responsáveis, estão representados na figura? Aí nós temos essa primeira figura e temos essa segunda figura. Você está lembrado dessa primeira figura aqui? O que ela se refere? Não acredito. Volte aí às folhas do seu livro e repare. Descobriu? Ó, boca. Aí nós temos aqui o esôfago. Aqui nós temos o
O estômago, intestino grosso e intestino delgado. Nós falamos de quê nisso aqui? Fala aí para eu ouvir. Isso! Sistema digestório. Muito bem. Esse aqui nós falamos ainda agorinha, ó. Fossas nasais, faringe, traqueia, brônquios, pulmão. Tava falando de quê? Isso! Sistema respiratório. Parabéns! Então, sistema digestório, sistema respiratório. E nós percebemos pela aula que os dois sistemas estão interligados. O que é produzido na digestão é unido com o que é produzido na respiração para alimentar as células. Vamos ver? Identifique as estruturas indicadas pelas letras. Aqui, ó, na letra A do sistema digestório, nós estamos referindo a boca. O B está se referindo ao quê? O C está se referindo ao quê? E aqui no sistema respiratório, ao que se refere o D? A letra E e a letra F. É isso que é para você botar aqui na resposta da letra B da primeira. Na letra C, ainda na primeira, que estrutura é compartilhada por esses dois sistemas? Eu falei ainda agora, né? Nutrientes da digestão e gás, oxigênio da respiração. Parabéns! Vocês estão de parabéns. Vamos para a segunda? Sobre os movimentos respiratórios, copie e complete o quadro no caderno. Olha, gente, é copiar o quadro no caderno. Você vai copiar esse quadro aqui no caderno e lá nesse quadro você vai escrever aqui dentro desse espaço, tá? Você vai escrever aqui dentro desse espaço o que acontece no movimento respiratório chamado de inspiração. O que acontece com o diafragma, lembra lá que eu mostrei? O que acontece com as costelas, o que acontece com o pulmão. E na expiração, o que acontece com o diafragma, o que acontece com as costelas e o que acontece com os pulmões, ok? Faça isso no caderno. Bonitinho? Terceiro, 2 alunos durante uma atividade prática, educação física, constataram que a circunferência do tórax se altera durante o movimento respiratório. Gente, tórax é essa parte aqui, ó, caixa torácica. Quando você inspira, ela infla. Quando você expira, ela esvazia. Ó. Incha. É mais ou menos isso que você vai falar. Vamos lá. Quais são as medidas? Ó, momento da expiração na situação 1 e na situação 2. Qual situação representa a inspiração? Situação 1, situação 2. Qual representa a inspiração? Situação 1 ou situação 2? Explique por que esses números, essa situação 1 e essa situação 2, se refere à respiração e à inspiração. Letra B da terceira. Em qual situação ocorre a captação do gás oxigênio do ar? Na inspiração, não. Na inspiração ou na expiração. Como é que a gente adquire o oxigênio do ar? Explique, justifique, quer dizer explicar. Entendido, bebê? Então vamos lá, a quarta e última. Uma doença neurológica era chamada de síndrome de Guillain-Barré, de origem autoimune, afeta os nervos motores e prejudica a contração muscular, causando paralisia. Explique o que pode acontecer se essa doença afetar o músculo do diafragma. Preste bem atenção. Você não viu isso no texto. Se você não viu no texto, a resposta não está no texto. Ah, professorzinho do céu, como é que eu faço para responder? Pesquise na internet, meu querido. Pesquise na internet, minha querida. E você vai achar essa resposta. Aí no seu livro, você tem o significado do autoimune. É quando o próprio corpo é capaz de se imunizar contra qualquer das infecções. Então, veja só. Esse exercício, você vai escrever as respostas. Só as respostas no caderno. A única parte que você vai tirar daqui para escrever no caderno é esse quadro.
Entendido? O quadro do segundo. As outras são só as respostas, queridos. Mas não esqueçam de fazer o cabeçalho da escola. Bote o nome da escola, tá? O nome da série, a data, o nome da disciplina e o nome do professor lindo. E também o nome seu, o nome do aluno. Tá entendendo? Por que precisa do cabeçalho? Porque quando você faz o cabeçalho, você está aprendendo sobre a história da sua escola. E não deixe a escola fora da sua história, porque nela você está aprendendo pouco, ou muito, ou nada, mas você está na escola e é melhor do que estar na rua vadiando. E até a próxima aula, um abraço e um cheiro no coração de cada um. Tchau!